Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do De Floripa Podcast. Eu sou Bruna Binotto, jornalista e especialista em marketing. Hoje eu quero começar esse episódio te fazendo uma pergunta. Você está vivendo a sua vida da forma que você gostaria de estar vivendo? Eu trouxe aqui duas especialistas nisso, a Andresa Maranha, que é especialista em identidade e prosperidade, e a Michele Barril, que vai falar sobre como a estética também impacta na nossa vida, na nossa autoestima. Ela é mentora de estética. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Obrigada. obrigada pelo convite, Bruno. É um prazer falar do que a gente De conhece algo tão tão bem, né? importante, desse Isso. trabalho belíssimo, que é empoderar mulheres. E é isso que vocês duas fazem. Exatamente isso. Prazer estar aqui, né, com vocês, para a gente falar de um assunto que a gente sabe que é muito importante hoje, né? Elas Esse que são resgate, duas né? amigas. E eu quero saber primeiro, então, como que vocês duas se conheceram? Bom, nessa busca, né, desse autocuidado, no nosso desenvolvimento, a gente se conheceu num café, num trabalho que era feito com mulheres. E a partir daí eu me tornei cliente da Michelle. Já fez Isso, negócio, então. isso, Isso. já levei ela para arrumar, né? Ficar mais bonita, elevar a sua autoestima. É isso Só aí. valorizar o que já tem de belo, né? E a partir daí começaram. Eu venho de uma cidade do interior, já atendia a algum, já atendo faz, né, há mais de 13 anos, e lá eu já fazia alguns eventos voltados para mulher. Então, casou tudo, né? Então, deu muito certo a nossa conversa, porque eu cuido do interno e a Michelle cuida da estética, do externo, que tudo é um conjunto, né? Um contempla o outro. Nós mulheres não adianta a gente estar com a beleza, né? E por dentro estar destruída. Ou também o oposto, né? Não tem como o interno estar bem e não tá parecendo, né? Então, geralmente, quando uma mulher tá bem por dentro, ela resplandece por fora. Ela quer se cuidar, Quer se né? Exatamente. cuidar. E Porque a questão dos cuidados que a gente tem com a nossa beleza, né? Isso reflete muito na nossa vida. Como mulher, principalmente, é um hábito saudável que nos traz muitos benefícios. A gente precisa ter esse olhar, né? é do nosso feminino, né? Eu penso assim, ó, que eu vejo muitos cursos, muitos treinamentos, muitas imersões que quer que você se adeque àquela fórmula certa, aquela receitinha certa. Eu acredito que cada mulher, dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente, né, da onde vive, ela pode se desenvolver um estilo de vida em que ela cuide do físico, do emocional, do espiritual, mas sem a receita do outro. Ela precisa entender o que contempla para ela estar bem nessas três áreas e ela criar o seu estilo de vida. Que seja leve, né? E não exatamente aquilo que uma pessoa está passando, que um mentor, ou então como muitas vezes virou moda, 5 horas da manhã, correr maratona, você tem que estar perfeita, né? É um processo que a gente vai descobrindo junto com mentores, como com a Sim. tua ajuda e com a estética da Michelle. Exatamente. E tem a questão também que a gente, como profissional da área da estética, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com uma pessoa que tem uma vida, uma rotina e desejos, E né? sentimentos, né? Então, assim, às vezes nem sempre é o que o profissional quer tratar no cliente e o que ele está se incomodando. Então, uma das perguntas que a gente não pode deixar de fazer para o nosso cliente é o que está te incomodando nesse momento. Né? Não eu chegar e julgar, olha, a gente precisa tratar isso, aquilo, aquele outro. Não, mas aquilo que eu tô falando às vezes não te incomoda, Não faz né? Então a gente tem sentido. que começar conforme a pessoa, o cliente relata pra gente, né? E encaixar isso durante a rotina dele, porque cada um tem uma rotina. Né? Não adianta eu falar assim, ó, vai lá e faz o teu skincare, esse horário, aquele, se não vai encaixar com o que você vive no teu dia a dia. Vai ficar pesado, vai ficar desgastante, você vai acabar não fazendo mais e não cuidando da sua pele. Vai lá e passa 50 Então, cremes. exatamente. Então, estética hoje, além de ser um amor próprio, é essa questão de você olhar profissional para o cliente com um olhar mesmo de amor, de conhecimento, para que você ajude essa pessoa. Né? Ficar mais bonita e também automaticamente de dentro para fora despertar algo bom, né? Sim, porque a identidade, cada um tem a sua, E isso né? no teu trabalho, como que tu ajuda, Andresa, essas pessoas a encontrarem, reencontrarem a sua identidade? Primeiro, a mulher precisa trazer para mim a informação de onde ela está, né? Quais são suas frustrações, quais são seus medos, onde ela está se renegando, porque a mulher ela faz isso o tempo todo quando ela se compara, quando ela tenta caber no mundo do outro, quando ela tenta ser adequada a todo momento para o outro, quando ela tenta ser perfeita para o mundo e ela não é para ela. Então, eu
trago a informação da mulher, eu busco saber onde ela está, e a partir daí é esse reencontro com a sua intuição, que eu falo que a nossa intuição tem muito a ver com a nossa consciência, mas a nossa consciência divina, aquela consciência que vem de Deus. A mulher tem uma intuição muito aflorada e que nem sempre ela se permite ouvir. Por quê? Porque ela está se adequando ao mundo. Então, ela fala sim para o mundo e fala não para ela. Então, ela está o tempo todo sendo perfeita para todo mundo, menos para ela. Vivendo no automático ali, né? Sem ter a Isso. consciência de, tipo, peraí, tem uma voz dentro de mim que me faz sim ou não para isso aqui, para esse desafio. É isso aí, perfeito, Bruna. E deixar de ter uma vida pesada, com uma rotina pesada e ver prazer em tudo. Eu tenho que cuidar da minha casa, que eu veja prazer em cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. Eu tenho que atender agora, que eu faça com amor, que eu sinta prazer, que a minha vida seja, que o processo da minha vida seja prazeroso e leve. Porque aí sim eu começo a me perceber, eu começo a entender os meus sentimentos, eu começo a perceber, opa, eu senti algo diferente aqui, o que que eu preciso resgatar em mim para eu melhorar isso. Então, o trabalho com a mulher hoje, eu vejo que é esse reencontrar quem você verdadeiramente é, quem realmente você nasceu para ser. Quais são os seus dons, suas habilidades, reconheça tudo de melhor que você tem e aí você vai viver a vida que você escolhe, não que o mundo determina. E que não é um trabalho fácil, né? Não. Para ti, Michele, qual que é a maior frustração que as mulheres chegam lá no teu consultório? Olha, a questão da comparação, né? Ah, A que tá ligado comparação com o é que a Andressa exatamente falou. isso, né? Porque a gente está tão preocupado com a vida do outro, com o que a outra está vestindo, com o que ela está usando de produto, porque eu só vou começar a cuidar da minha pele no momento que eu tiver condições de comprar aquele creme Que é uma caro marca. que a minha amiga usa. Né? Então, assim, é muito sobre mais o outro do que você. Se a gente parar de gastar esse tempo em se preocupar com o outro e gastar com a gente, nós vamos ter muitos resultados, né, Andressa? Porque isso é incrível quando você se enxerga o quanto ele reflete na tua vida, né? Você se olhar. Não olha para o vizinho, olha para si. Que nem eu falo, né, na nossa imersão que aconteceu agora, há poucos Vocês dias, que duas foi fizeram uma maravilhoso, imersão. né? Imagina É, essas duas numa imersão. Foi foi maravilhoso, maravilhoso. gente. Foi assim, eu digo que foi abençoado por Deus, porque ele esteve do início ao fim cuidando de tudo. Sim. Quem esteve naquele evento, porque realmente Deus queria que estivesse. Então foi mágico, né? Se sentiram É, cuidadas, foi exatamente respeitadas, isso. amadas, foi bem especial. É muito especial. Então, assim, vamos começar a gastar esse tempo com a gente, né? O que que eu estou precisando cuidar nesse momento? É o meu autoconhecimento? É meu emocional que está abalado, né? E É por me que que valorizar. tá, né? Por que que está abalado? A gente precisa tentar entender. A gente pode, a gente se conhece. Se a gente nos permitir, a gente consegue se conhecer, né? E trabalhar. A Bruna, numa conversa que a gente estava tendo aqui, você falou assim, como a gente cuidar da nossa estética muda lá dentro. Uhum. A gente, a vida inteira aprendeu que a gente precisa cuidar do nosso emocional para ficar bem para fora. Mas tem uma neurocientista que ela fala que se a gente cuidar, tem pessoas que têm dificuldade de começar essa transformação de dentro para fora. Então, a neurocientista Amy Cuddy, ela fala que se a gente mudar a nossa postura, se a gente mudar o nosso externo, se a gente se empoderar externamente, você vai começa a dar um comando e seu emocional muda também. Então, assim, a imersão que nós fizemos, o meu trabalho, o trabalho da Michele, é isso. A mulher, ela precisa se olhar. Ela precisa parar de ensaiar. Ai, segunda eu começo, não tem dia para começar a transformação, não tem dia para começar a mudança. A gente aprendeu que é na segunda que começa o regime, que a gente muda um hábito, pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser na quinta-feira, mas comece, se olhe, para de ensaiar a sua vida, porque a nossa vida é agora. E aí, de repente, talvez ela não vai esperar o tempo, né? Ah, quando der eu começo, quando der eu compro o produto, quando der eu faço uma terapia, quando der certo. Às vezes a gente procura o momento mais adequado, mais certo, e às vezes ele não vai chegar, Não porque existe, a né? vida não Vai espera, é passando. agora. E aí, dos procedimentos, então, o que que as pessoas, o que que tu vê de resultado, que as pessoas mais ficam felizes?
quando você traz procedimentos que facilitem a vida delas, né? E assim entender, como eu já citei, entender o que elas desejam, né? Eu trabalho hoje com um contexto geral em relação à face, eu trabalho com a estética facial, questão de saúde da pele. Né? Então, assim, o cuidado com uma pele saudável, hidratada, preparada, né? Que vai refletir, sim, também um pouco de você. E ensino elas a identificarem o seu tipo de pele em relação... O que a sua pele está falando em relação à sua saúde? Ao seu emocional. Né? Você já parou para perceber por que a sua pele está oleosa? Porque ela está descamativa, ressecada, ou está sensibilizada Muita com espinha, às vezes, muitas, né? muitas acnes, né? Hoje a gente tem quadros de dermatite, e a dermatite também está envolvida com o nosso estresse, com nossa falta de cuidado diário com o skincare básico. O que que é um skincare básico? É um sabonete para higienizar, um hidratante e um protetor solar. Será que é tão difícil você encaixar isso na sua rotina diária, né? Então, quando você ensina elas... O Desculpa. protetor, pode tomar Ah, água, vou hein? tomar. O protetor solar tem a ver com a saúde, porque o câncer de pele é um dos Uhum. que mais tem, né, aqui no Brasil. Exato. É importantíssimo o protetor solar, mas a gente precisa entender também que o excesso dele não é interessante. Né? A gente precisa saber os momentos que a gente vai utilizar esse protetor, de que forma a gente vai utilizar, porque não é passar um pouquinho aqui e ali e você achar que está protegida, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Protetor é importante, sim, desde que ele seja usado, né, no momento certo, não com Qual que é exagero. esse momento certo e a medidas? Quando você vai se expor muito ao sol, seja numa caminhada, numa praia, né? Ou você trabalha exposta muito ao sol. Então, a gente tem aí, dependendo da marca do protetor, a gente tem uma recomendação de cada 2 horas, dependendo da sua Nossa, exposição, bastante. né? Uhum. Mas se você está dentro de casa, que você não vai se expor tanto ao sol quanto a telas, né? Não tem necessidade de você ficar colocando aquele produto que, queira ou não, a gente tem uma composição também química ali, né? Que Uhum. pode sobrecarregar o nosso organismo com algumas coisas que não são tão legais, tá? Então, assim, expor ao sol em excesso, você vai usar o protetor. E também, se você trabalha muito ali focado na tela de celular, no computador, é interessante também que a gente tenha esse olhar para estar usando o protetor solar. Protetor com tonalidades, né? Ele é muito indicado para quem tem peles com manchas ou tendência à pigmentação, né? A manchar com muita facilidade. Então, um protetor com cor é uma dica legal. E até a questão de uso também. Qual que vocês usam desses? Eu sou apaixonada pelo protetor da Áticos, né? Eu gosto muito, tanto com sem cor, que quando eu não quero passar cor, quero passar algo mais prático ali, eu uso o fator 55 da Áticos, que é um excelente, né? Não querendo Fazer divulgar propaganda. propaganda, nada Andressa, disso, qual que mas prefere usar? Com cor ou sem? Eu uso com cor. Com cor. Eu É prefiro. prático, né? é prático. Aham. Já é quase uma maquiagem, né? Verdade. Tem protetor com base, hoje os sticks, né, que são muito práticos, o bastão que a gente passa, passou ele ali, passou um blushzinho, tá com a sobrancelha bem feita, tá ali com um lábio, até com uma micropigmentação suave, que traz uma cor bonita, que dura muito tempo essa micropigmentação, passou o protetor, passou um blushzinho, você tá pronta, Tá pronta. né, pra Tá ficar linda. Tá pronta para brilhar. Tá pronta para brilhar. E pra ti, Andresa, o que que tu vê que as mulheres mais buscam no teu atendimento? Qual a principal dor dela? A principal dor da mulher hoje, que eu vejo que, primeiro, ela tem várias funções, ela não consegue nem Multitarefa, difícil. ela né? nem consegue, às Partido vezes, se disso. enxergar. Quando você pergunta para uma mulher, quem é você? Ela vai falar, eu sou mãe, eu trabalho, falo a profissão que ela exerce, ela fala tudo, menos dela, né? Então, assim, eu vejo que hoje ela não consegue se reconhecer pelos diversos papéis que ela ocupa. Então, a dor dela hoje, a principal dor da mulher hoje é se comparar. É se comparar. Assim como ela falou na estética. Isso, a todo momento. As redes sociais, elas, se a gente soubesse aproveitar o que tem de positivo nela, bem bacana usar. Só que eu vejo que a gente olha lá para olhar a vida da outra mulher, né? Então, olha uma viagem, olha o corpo, olha o que que a outra está fazendo. E isso, para a mulher, a comparação é a maior destruição para ela. Porque ela tá sempre querendo mudar, Querendo mais, querendo nunca tá mais, satisfeita, né? querendo o corpo perfeito, querendo a vida perfeita. Só que, ao mesmo tempo, ela quer. Mas Tem que fazer, né?
E fazer... Então, assim, viver o processo da mudança, da transformação, é que eu vejo a maior dificuldade das mulheres. Mas a questão da mulher se comparar, não se enxergar como mulher, como filha amada de Deus, como uma pessoa que tem qualidades e defeitos, como uma pessoa que vê a vida de uma forma positiva, uma pessoa grata. Então, tudo isso é um resgate que é preciso ser feito com a mulher, né? Mas eu acho que a comparação tem a ver com vitimismo, eu acredito. Porque daí tu vê as pessoas ali e colocam ela no pedestal. Ah, e eu sou muito inferior, que péssima mãe que eu sou, que profissional. Ah, eu não tô aparecendo lá, não tô fazendo tal curso. Ah, olha a promoção dela. Ai, comprou mais um carro. A gente se coloca, parece que no vitimismo, né, quando se compara. E assim, o vitimismo, ele só. Eu falo também sobre física quântica nessa mentoria. E o que você emana para o mundo, ele te manda de volta. Né? Então, assim, quanto mais, ó céus, ó vida, ó azar, a minha vida é difícil, a minha vida é complicada, nada dá certo para mim. Só pros Quanto outros, mais né? eu falo isso, quanto mais eu sinto, quanto mais eu penso, eu sinto e eu transbordo. Isso retorna. Então, a vitimização, ela é uma autodestruição diária. Né? Então, assim, a vitimização, a comparação, e eu vejo que ser responsável pela vida, aí é que são elas, né? Então, assim, falar, não, eu permito isso, eu não permito aquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu errei, tá tudo certo, vamos lá, tá tudo bem, vamos lá, vamos mudar, o que que eu posso fazer para melhorar? Mas essa autodestruição diária, com falas muito negativas, que tudo é difícil, que tudo é complicado, não muda a vida de ninguém, pelo contrário, só piora. A gente até é algo simples que a gente escuta muito, né? É a questão assim do poder das palavras, né, Andressa? Eu gosto muito do livro O Poder do Subconsciente. Eu vi nos stories que uma mentorada tua postou. Isso, eu Tá leio esse maravilhoso. livro com elas justamente por isso. Todo comando, a nossa mente nossa vida é 90%, 95% direcionada, comandada, levada pelo nosso subconsciente. Né? Os nossos comportamentos estão ligados ao nosso subconsciente. Então, quanto mais eu alimento esse subconsciente de forma negativa, pior a minha vida vai ficar. Porque toda vez que eu vou buscar alguma informação, eu vou buscar a resposta para alguma pergunta que eu vou só no passado, de coisas que já aconteceu comigo, ou já aconteceu com a minha família, ou já eu vivi em algum momento. A nossa mente, ela faz isso, ela não busca nada do presente, ela não deixa a gente expandir para olhar as possibilidades e as oportunidades agora. Ela busca informações do passado, totalmente condicionadas pelo nosso subconsciente. E aí, se eu alimento esse subconsciente, ó céus, ó vida, ó azar, a outra é mais bonita, eu sou mais feia, a outra teve mais oportunidade. Meu rosto aqui, ó. Não tô... E o outro tem oportunidade, eu não tenho, o outro... E você só vai acreditar mais nisso. Ela é tão bonita, né? Olha, a Michelle, ela é tão bonita. A sobrancelha dela é perfeita. Mas aí, o que que tu fez? Foi buscar ferramentas, né? Exato. E aí, Andresa, a tua mentoria, daí como que funciona? O tempo, assim, da pessoa? Como que ela leva para ter essa transformação? Bom, não tem tempo, que é muito individual, né? Cada uma tem o seu tempo. Eu tenho a minha mentoria que é individual, Bruna, que aí vai depender do processo que a pessoa tá. Cada mulher chega para mim num processo, num momento da vida, num ciclo da vida. Talvez umas vão demorar mais, outras vão demorar menos, né? Então, às vezes tem pessoas que eu começo a atender toda semana, de repente isso vai se espaçando, de repente é só uma manutenção por mês. Então, depende muito de cada uma, isso é muito pessoal. E eu tenho a mentoria que é Chega de Ensaios, a vida é agora. Chega de Ensaios? Como que é o nome da tua mentoria? A minha mentoria de especialização em skincare. É uma Exatamente, porque muitas mulheres têm a dificuldade, né, de saber qual produto usar, como usar, se tudo aquilo que ela tem lá no balcão dela é realmente para ela, como né? Então a gente faz tudo Como que tá a tua, Andresa? Tua skincare? Tá alinhada? Eu procuro, eu tenho já o meu ritmo ali, né? Mas eu preciso ainda me especializar mais com a Michelle aí, porque eu também. E os produtos que a Michelle indica, eles são muito, muito bons, assim, eu vejo pelo que ela comenta, de pessoas que estavam lá na nossa imersão e falou da qualidade do produto e tudo mais. E essa imersão Chega de Ensaios, a vida é agora.
Eu faço um encontro semanal com elas e cada semana eu trago um tema, né? Primeiro eu faço uma sessão individual para eu entender qual o momento de vida, até para eu saber quais temas que eu trago para esses encontros. E todos os dias eu de alguma forma, alimento com uma oração, com exercício de respiração que salva vidas, que cura. Hoje eu acredito muito no poder da respiração, que é algo gratuito que Deus nos deu para nos curar e a gente tem usado cada vez mais de forma inadequada. Então, eu faço exercício com elas todos os dias, a gente faz a conexão com Deus, né? Cria uma intimidade com Deus todas as manhãs. E aí, Bruna, não é às 5 da manhã. Eu acordo às 5 da 5, manhã, 4. 5:30. Então, assim, O Milagre da Manhã foi um livro que veio ele para ajudar muitas pessoas, para tirar muitas pessoas de uma zona de conforto e movimentar. Eu gosto muito do livro. Eu gosto dele também, mas tem umas partes que eu acho muito rígido, sabe? Sim. Que, tipo, vamos adaptar ali algumas coisas. Eu acho que Então eu penso que se a vida eu posso criar, né, o meu estilo de vida com leveza, mas que seja um estilo de vida que me leve para a prosperidade, que me leve para a evolução, que me leve para uma ação de vida para realmente viver e não apenas Sim. existir. Ou só fazer o checklist ali, né? Não é isso. Então, assim, eu acordo cedo e já faço essa gravação ali para as mulheres, fica disponível para ela. Quem acorda às 6, ouve às 6. Quem acorda às 7, ouve às 7. Quem acorda às 8, ouve às 8. Tá tudo bem, cada uma no seu tempo e cada um com a sua rotina. Mas o que eu quero, o que eu levo nessa mentoria em grupo para as mulheres é justamente isso. Acorda, você tem uma vida para ser bem vivida. Também acorda cedo? Acordo. Gosto 5 de da acordar. manhã. Gosto. Pra ser bem Não é 5 vivida. da manhã, mas eu gosto de acordar cedo. Ali 6, 6:30, eu já tô de pé, já fazendo a oração, né? Que a gente tem que já iniciar com Deus já na Conectar com nossa ele, cola. né? Então, assim, nós merecemos, só que muitas não se permitem se conhecer, porque autoconhecimento dói. Você olhar para suas sombras não é tão simples assim. Né? A gente olhar para os nossos medos, para as nossas frustrações, para os nossos bloqueios, para os nossos traumas. É doído, mas eu ressignifico isso com as mulheres. Vamos olhar para tudo isso, porque eu acredito que na vida, tudo na vida, eu acho que a gente tem que encarar dessa forma. Ou você ganha, ou você aprende. Mas verdade. desde a nossa infância, a gente aprendeu que a gente está perdendo o tempo todo. Então a gente dá esse comando, então a gente acredita que a vida eu tô sendo passada para trás o tempo todo, a minha vida não é tão fácil assim, para o outro é melhor, para o outro é mais fácil, para o outro dá tudo certo, para mim dá tudo errado. Então não. Vitimismo, acho que Vitimismo. Né, E eu acho que assim também, até quando a gente vai esperar para dar o primeiro passo? Porque a gente sabe que no dia a dia, na rotina, realmente é complicado. Mas você pode dar o primeiro passo. Não precisa sair fazendo tudo. Eu acho que, né, Andressa? Vai ser uma evolução. Hoje eu vou começar fazendo isso, né? Vou tentar todos os dias. Não estou conseguindo todos os dias, mas estou conseguindo 2, 3. É você encaixar isso na sua vida. Ou vai ficar esperando, que nunca vai acontecer. Né? É tomar atitude mesmo, não só a segunda-feira, é hoje, né? Eu acho que é hoje, aqui e agora, né? Se não chegar segunda-feira também, né? Tem exatamente o que vocês falaram, da autorresponsabilidade. Só quero falar uma coisa das palavras antes que vocês falavam, né? Que acordam, falam com Deus. Eu me falava palavras muito ruins até uns 2 anos atrás, só que não era falado. Eu tenho a mania, de jornalista, né, eu tenho mania de escrever. Então, eu sempre tive um diário, eu precisava escrever de alguma forma. Então, eu amo escrever. Aí chegou um tempo que peraí, deixa eu ler, eu sempre tô lendo, né? Aí eu fui ler um caderno do ano passado lá. Deixa eu ler. Era tanto xingamento pra mim mesma que eu ficava assim, meu Deus, por que eu tô me xingando tanto? Na época lá, quando aconteceu, tipo, fiz uma coisa errada no trabalho, não devia ter feito isso, como eu pude, não sei o quê. E assim, depois de um tempo, 1 ano depois, meio ano depois, eu vi, foi só uma coisa tão pequena, mas na hora eu senti tanto aquilo, e aí eu me xingando, burra, não sei mais o quê. Posso te dar uma dica? Que isso? Aí depois disso eu levei um baque, tipo, não, para, sabe? Tá, serviu de lição para você, mas vou te dar uma dica. Quando é importante a gente escrever, só que a gente, de alguma forma, reforça algo, né? Nossa! A nossa mente não sabe o que é real, o que é imaginário, se é passado, se é presente e que momento de vida que você tá. Se você lê tudo isso e traz toda a emoção dessa situação, você tá colocando toda essa emoção na corrente sanguínea. Que horror, Eu sabe? gosto Uhum. que, por exemplo, assim, faz sentido para você
colocar tudo no papel que não foi legal naquele dia, isso é ressignificar dia após dia, isso é importante. Mas rasga, joga fora. Rasga, Agora, claro. sonhos. Escreve seus sonhos, coloca data para eles acontecerem, coisas boas que estão acontecendo na sua vida, escreve mais disso. Então, coisa ruim eu coloco para fora, porque às vezes a gente não tem com quem falar, né? Isso é real. Às E a vezes gente também não pode sair falando, é, né? isso. Então eu não tenho com quem falar, tem coisas que tem sombras minhas que eu não preciso expor para o outro, né? A gente tem vergonha, medo de expor, né? Eu vou colocar minha vulnerabilidade para o outro, ele vai me achar incapaz, ele vai me achar que eu não consigo, que eu não posso, que eu não dou conta da minha vida, desse trabalho. Então, assim, eu jogo no papel, rasgo, ponho fogo, jogo no vaso sanitário. Agora os sonhos, todos os dias, vai lá, escreve, eu vou realizar, eu desejo realizar, já seja grato por aquilo ali que você está escrevendo. Isso é muito poderoso na nossa vida. Empodera demais e a gente tem um sistema de ativação reticular. Vamos colocar que eu faço assim porque é como se fosse o nosso GPS. Quanto mais você fala, quanto mais você escreve de coisas negativas, quanto mais você pensa e sente coisas negativas, fica focado em defeitos, em erros, em culpas, mais ele vai buscar Muita culpa. situações. Nossa, eu fazia uma coisa errada, meu Deus. Aí depois ainda bem que melhorou, mas isso tá me fazendo pensar que quando chegar em casa, tipo, hoje arrasei em tal coisa. Perfeito. Sabe? Então, assim, o que que acontece? Quanto mais eu dou comando para o meu GPS, mais ele vai procurar pessoas e situações e oportunidades para reforçar aquilo que eu estou pensando. Vamos falar, Bruna, quando você estava grávida, quando você saía na rua, o que que a gente mais vê? Outras mulheres grávidas, a gente vê roupa de neném, Bebês. tudo nos conecta com isso. É por conta desse sistema de ativação reticular. Então, assim, vamos pensar, quanto mais coisas positivas eu falar ao meu respeito, quanto mais informação positiva, quanto mais eu falar de sonhos, de positividade, de alegria, mais meu GPS vai procurar pessoas. Olha que importante, com frequência alta, para trazer mais disso para mim. E com certeza eu vou estar muito mais pronta para as oportunidades, porque quando eu estou muito estressada, muito ansiosa, muito medrosa, muito culposa, eu não consigo enxergar o belo. Porque eu tô o belo está nessa frequência e eu estou nessa daqui, eu não vou conseguir estar aqui para enxergar tudo que está de bom ao meu redor. Então, vai lá, apaga, põe fogo, tudo de ruim que você já passou e que você já escreveu. Eu tenho um caderninho ali de tipo, aconteceu uma coisa muito injusta comigo. Tá lá, às vezes eu dou uma olhada pra lembrar o porquê que aconteceu. E tá escrito por eu, no caso, no momento eu me tratava como invisível, eu não tinha voz. Então eu escrevi lá, não esquecer de não ser mais invisível. De, sabe, mostrar o valor, falar o que eu tenho que falar. Perfeito, Bruna, é isso aí. E a gente precisa o ressignificar todos os dias. Seria isso que você fazia no passado, né? Olhar para o meu dia, mas olha para aquilo ali. Quando eu fiz isso, o que foi que fez eu fazer isso? O que foi eu sentir Foi um isso? aprendizado ali. Então houve aprendizado, igual Teve hoje, no final do aprendizado. dia de hoje. O que aconteceu lá em casa com meu marido, uma atitude que eu tive com meu filho que não foi legal. Amanhã eu posso fazer diferente? Sim. Amanhã, o que eu aprendi com essa situação? O que eu ganhei com essa situação? Então, assim, amanhã eu posso ser diferente, fazer diferente. E, assim, a gente tem muito medo das pessoas que já nos conheceram nos julgar. Não tem? Se a pessoa me vê muito bem, eu profissionalmente bem, eu próspera, eu feliz, vai falar: nossa, não é a Bruna. Imagina, a Bruna não é assim. Então fala para essas pessoas, você precisa me conhecer de novo para você saber quem eu sou hoje, porque a gente muda todos os dias. E E tem a gente pessoas dentro pode. eu já vivi com pessoa dentro de casa que me atrapalhava, que puxava para baixo e eu travei. Graças a Deus que hoje não passo por isso, né? Ao contrário. Mas aí conviver com uma pessoa que tá puxando para baixo, tu tá tentando fazer um movimento, né, de mudança e inspirar outras pessoas e não é assim. Mas não é todo dia que tu faz isso. É ruim conviver com essas pessoas. E eu acho que quando a gente está evoluindo, né, tanto como pessoa, como profissionalmente, quem está de fora acaba tendo exatamente essa visão.
nossa, agora ela, né, não é mais a mesma pessoa. Ai, agora porque tá se dando bem, né, tá conseguindo adquirir o que sempre desejou, agora tá antipática, agora tá o nariz empinado, né, Uhum. que a gente fala. E não é isso, né? Eu acho que assim, o que as pessoas que realmente gostam da gente, elas têm que estar vibrando, jogando energia positiva. Uhum. Por isso que a questão da gente saber com quem a gente quer estar é importante, né? Eu acho que Sim. faz todo sentido, sim, a gente estar perto de pessoas que também estão jogando cargas positivas para nossa vida, né? E o que o outro pensa ou deixa de pensar, o que que a gente vai fazer? É um pensamento dele. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe as nossas lutas, né? As nossas batalhas para chegar onde a gente está chegando e ainda vai chegar muito longe, né? Porque eu acho que toda mulher, todo mundo tem capacidade de chegar aonde quer. Basta acreditar em si, basta aplicar o que a gente tem de conhecimento aí. Às vezes que a gente estava comentando do livro, né? É O Segredo da Manhã. O Milagre da Milagre Milagre da da Manhã. 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 A gente tem um conhecimento ali, mas às vezes da forma que você vai aplicar na sua vida aquele conhecimento pode ser diferente da forma que a Andressa vai aplicar. Sim. E tá tudo certo. Não são regras que precisa ser exatamente seguido daquela forma. Adquirir o conhecimento, você aplica conforme vai se encaixar para você. E isso tá tudo bem. Isso é importante a gente fazer, né? A gente. A gente precisa prestar atenção do que a gente está falando, quais são os resultados que a gente está tendo na vida. Se a gente está no meio de pessoas negativas, presta atenção. Se um fala da dor, a dor do outro é maior. E a dor vai aumentando, e o outro tem mais dor, o outro tem mais doença, o outro tem mais problema. Então, quando a gente percebe que a gente está em ambiente, tem pessoas da própria família que a gente pode amar, pode respeitar, pode honrar, mas não precisa conviver tanto, né? E entender que, Às vezes pôr até limites, né? Olha, isso aqui eu sim, não gosto muito. isso. E por quê? E muitas mulheres param de evoluir, muitas mulheres param de querer ir para frente, porque quando tá com a autoestima muito baixa, e aí uma crítica, um julgamento faz com que ela fala, não, se eu crescer, se eu evoluir, eu vou deixar de pertencer. Isso é algo, né, de uma dos ensinamentos Da que a gente tem da constelação, constelação né? familiar. Então, assim, não, então eu não quero deixar de pertencer, eu quero continuar nesse grupo, então eu não vou evoluir mais. Eu preciso voltar para esse grupo, e aí eu preciso ser igual a eles. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa ambiência. E se na sua ambiência você é a pessoa que está num nível mais elevado, então procura uma ambiência mais elevada para você se elevar, senão você também vai ficar aqui nesse platô. Né? Então, quanto mais eu vou evoluindo, mais a gente vai se aproximando de pessoas que nos ajudam nesse processo de evolução. E a gente estava falando da atividade física, do milagre da manhã. Ok, eu preciso fazer uma atividade física. Tem gente que vai gostar de dançar, tem gente que vai gostar de caminhar, tem gente que vai gostar de correr. Acha a atividade física que se adequa a você. Não queira copiar ninguém, não queira fazer igual ao outro. A alimentação saudável, ela é necessária, porque ela também interfere no meu peso, ela interfere na minha pele, ela interfere numa série de Na coisas na minha pele, vida, na estética. na minha saúde, né? O funcionamento de todo o meu corpo. Mas adequa a sua casa, a sua realidade. Ah, eu preciso comprar os produtos mais caros para eu ter os alimentos mais caros para eu ter uma alimentação saudável? Não. Cada uma dentro da sua vida, da sua rotina, da realidade que vive, pode adequar tudo Uhum. isso, né? Eu lembro que sobre estética, tinha uma pessoa na minha família que sempre me, me incomodava de uma forma assim, ai, quer ficar magrinha, que eu fazia exercício físico, Uhum. ai, quer ficar bonita, quer arrumar namorado. E aquilo me incomodava, mas eu ia, era adolescente, a pessoa tava doente, era acima do peso e se incomodava muito com a minha energia, saía, Uhum. corria, e aí ficava incomodando. Ai, quer arrumar namorado. Ai, quer arrumar namorado. Sempre isso. Tu vê isso nos teus atendimentos, que as pessoas, elas falam, às vezes, que a beleza é futilidade, ou que quer chamar atenção demais, ou que tem um objetivo que quer conquistar as pessoas, que não seja assim pra ela se sentir bem. Nossa, tem muito, muito. Até a questão assim de como você falou, né? A beleza, o se cuidar é futilidade. E na verdade, para quem fala isso, é porque às vezes gostaria de se cuidar, Gostaria de. Tipo, né? eu só tô fazendo. Eu lembro que eu queria cuidar muito da minha saúde. Eu tava assim, não, tô com energia. Aí esses comentários, eu. Tá.
Mas é exatamente isso. Quer se cuidar, mas não toma atitude nenhuma para isso, porque está mais preocupada com quem está se cuidando, né? E daí fica dizendo, ai, tá exagerando, Tá né? exagerando. Tá Tá muito exagerando. Para magra. quê, né? Para que passar tudo isso, né? Para que gastar tudo isso com produto, com estética? Mas se a pessoa está gastando, está fazendo e se cuidando e está fazendo bem para ela, tá tudo certo. Então faça, pegue isso como exemplo. Se cuide também, né? É como eu vou sempre falar. Se você não tem condições de comprar vários produtos, inicie com o básico. Hoje a gente tem tanto cosmético bons, baratos, que funcionam no mercado. Não é só aquele produto mais caro da prateleira lá que vai te dar entregar resultado. Né? Então, assim, você pode também se cuidar e ficar bonita, e esse hábito de cuidar da sua pele, que é um amor próprio e não uma futilidade, vai te despertar hábitos saudáveis, vai te deixar bem, com a autoestima elevada, e automaticamente você vai querer o quê? Cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, né? O seu emocional vai ficar em dia, porque isso também, a gente se olhando e se sentindo bem. Eu já peguei clientes que chegaram para mim e falaram para mim, faz anos que eu não me olho no espelho, porque eu não gosto do que eu vejo. Tu entende? Como? Como que tu não vai se Exato. olhar? Então, é uma cliente que você tem que voltar os olhos, que quem sabe não é o meu trabalho, não vai ser o meu trabalho que vai resolver, mas sim uma orientação ou simplesmente escutar essa cliente e orientá-la. Olha, né? O que você acha de você buscar uma leitura que se direciona para isso, para trabalhar essa mentalidade que está adoecida às vezes, né? Então, assim, dentro da estética, nem sempre é só sobre estética, Porque né? beleza também é relativo, né? Todo mundo Relativo, tem uma beleza exato, única. é relativo. Beleza, sucesso, porque eu vejo que as mulheres se comparam. Eu vejo que tem mulheres que querem ser empresárias, empreendedoras. Eu cuido delas também, mas tem mulheres que querem ser só feliz sendo dona de casa e tá tudo bem também. Agora, se eu tenho a clareza de que eu quero ser uma empresária bem-sucedida, eu vou fazer de tudo para ser uma empresária bem-sucedida. Mas se sucesso para mim é cuidar da minha família, é ficar em casa, então não se compare, só seja dona de casa feliz com o que você escolheu para sua vida. Então, assim, ver a estética como futilidade, eu falo muito dos valores. A gente precisa fazer, eu gosto de fazer um teste com ela sobre valores. Os nossos valores dependem muito da fase da vida que a gente está. Por exemplo, a Bruna lá com 17 anos, provavelmente estava querendo estar com o corpo sarado, lindo, bonito, o corpo perfeito, para arrumar um namorado. Forte, Sim, tudo né? bem. Se viesse. Né? É que eu gostava muito de correr, então aquilo me fazia bem. Então, é para arrumar namorado? Tudo bem. É para Nem me se sentir fosse linda, também. gostosa? Tá tudo bem também. Aí, o que que acontece? Conforme vai passando o tempo, de repente a mulher muda, né? Eu quero cuidar do meu físico para eu ter qualidade de vida. Eu quero cuidar do meu físico para chegar uma velhice saudável. Os nossos valores, não que a gente vai abrir mão dos valores, mas eles vão mudando a prioridade deles. Então, é muito importante conhecer, o autoconhecimento, é por isso, você vai se percebendo os ciclos da sua vida, vai respeitando e vai atendendo, né, ao que você realmente faz sentido para você, o que é prioridade para você naquele momento. Mas a terapia e o autoconhecimento também eu vi até pouco tempo atrás que era futilidade, né? Exato. Muitas pessoas, assim, eu sou mais Como que vai velha. falar uma coisa dessa, né? Mas é o senso comum. Sim, antigamente, né, a gente ouvia que quem ia no psicólogo era maluco, né? Maluco? Então, assim, eu vejo que de um tempo para cá, todas as pessoas, até as mais felizes, elas precisam de um terapeuta, elas precisam ser cuidadas, olhadas, porque elas também têm um momento de frustração, tem um momento que elas precisam olhar para a sombra delas. Então, é um momento de autocuidado, é um momento de amor próprio, é um momento em que eu me respeito, eu me amo, eu me cuido e eu quero realmente viver, não apenas sobreviver. Eu quero entender como eu funciono, para eu funcionar bem. Então, hoje, terapia não é luxo. Antigamente era luxo, né? Falar, nossa, pagar um terapeuta, meu Deus, isso é não muito... precisa. Isso aí, E a gente costuma buscar só quando realmente está naquele limite, né? A gente não coloca como se fosse algo que você pode também prevenir, né? De um a estado terapia é mental. algo básico, né? Exato, exato. É o se olhar.
E da mesma forma que você falou com relação ao cuidado emocional, eu vejo com relação a Deus. Na minha mentoria, eu não quero pregar nenhuma religião, porque cada uma tem a sua, tem gente que nem tem a religião e tá tudo certo. Mas qual que é a sua conexão com Deus? A minha conexão com Deus é só na hora que eu estou precisando? É só na hora que não estou dando conta sozinha? Aí eu sei que tem um ser superior que talvez ele pode me ajudar? Uma fé abalada, uma fé que usa só em determinadas situações. Então, assim, Só quando precisa. É, Só quando precisa. Senhor, agora deu ruim, né? Preciso vender. Então, assim, não, essa imersão foi assim, uma prova dele, o tanto que ele nos ama, né? Tantas inseguranças, tantos medos. Eu falo que todas essas palavras, insegurança, medo, estresse, ansiedade, elas têm um lado positivo também, né? Porque eu preciso olhar para ela. Isso é real? Esse medo, porque às vezes eu resgato o medo do passado. Esse medo agora, ele faz sentido ou não? Essa ansiedade, por que essa ansiedade? Eu posso mudar essa realidade agora? É olhar para isso. E tem ansiedade que ela é positiva, que ela nos impulsiona a fazer. Quando ela está descontrolada, descompensada, é onde muitas pessoas têm síndrome do pânico, uma síndrome do pensamento acelerado. Então, assim, todas as nossas emoções, mesmo as ditas ruins ou negativas, não são, tudo depende do olhar que eu dou para ela. Então, a nossa imersão, né, Mulher 360, vem de um encontro de duas pessoas, na época tinha mais pessoas envolvidas, que talvez no decorrer do processo nos perdemos, mas vem de uma fé, tipo assim, eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço todo esse processo. Então, de algo que era muito incerto a princípio, com muitos medos, inseguranças, na hora que a gente falou assim, vem aqui, né? Você vai ser o nosso carro-chefe, vai na frente, nos dê sabedoria e discernimento. O negócio fluiu, saiu e deu tudo certo. Então, essa conexão com Deus é viver uma fé real. Porque o que é a fé, né? Não é na hora que tá dando certo, falar, eu tenho fé, tá vendo? Deu certo, eu tenho fé. A fé é para ser usada na hora do desafio, na hora que parece que tá tudo perdido, na hora que não tá dando certo, na hora que eu não tô dando conta, mas eu confio e eu sei que ele vai agir. Eu faço o movimento e ele age. Então, assim, essa imersão, ela trouxe todas essas palavras, assim, que talvez a gente vê como negativas, Bruna, mas que nos trouxe muito aprendizado. Também estava se sentindo ansiosa, Michele? Olha, eu posso te dizer que, né, eu até comentei que eu estava tão leve, tão confiante, porque eu sabia, como a gente está citando aqui, que a minha fé estava fortalecida. Eu sabia que Deus estava do meu lado, do início ao fim. Então eu estava leve, sabe? Até comentei lá depois que eu acabei a palestra, que era uma das minhas bênçãos que eu estava vivendo, porque até a gente falou sobre cartas, né? Mais ou menos um ano atrás, tudo que eu coloquei numa carta para Deus está acontecendo este ano. Então, subir no palco, palestrar na minha imersão, pela primeira vez palestrando, eu estava vivendo algo ali que eu já vinha pedindo para Deus há um ano atrás. Então, assim, eu estava preenchida do Espírito Santo, é só isso que eu tenho que falar. Porque eu pensei que quando eu fosse palestrar, eu estaria nervosa, com dor de barriga, Foi tudo eu penso ansiosa, nisso também. e eu Tive estava duas aí, flutuando, né? e eu fiz uma, e aí era dividida, né, com outra pessoa. Fiquei meio... Me atrapalhei todo nas palavras. Sim. Como que foi? Como que é para vocês palestrar? Para mim, a minha experiência foi leve. Tranquilo. Assim, eu sempre tive aquela questão de me preparar muito para as coisas, né? Aquela ansiedade, meu Deus, eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber o que eu vou falar. Perfeito, não Eu posso errar montei uma a minha palavra. palestra na última semana do evento, porque eu sabia que o que eu iria falar, eu domino. Eu sei o que eu ia falar, o que eu ia entregar, né? Então, assim, não tinha nada complicado. Zero insegurança. Zero insegurança, Eu quero me né? contagiar. Então, assim, eu fiquei surpreendida comigo mesma, né? Eu fiquei orgulhosa de mim, porque realmente eu consegui alcançar e as expectativas foram Aquilo além. que tu queria, né? Até interessante a gente citar, né? Porque muitas pedem, por que mulher 360? Né? Porque realmente a gente entende que tudo está conectado.
né? O nosso emocional, o nosso espiritual, a nossa saúde, o nosso estilo, como a gente se veste, como a gente se porta, como a gente fala, né? Tudo está conectado para que a gente seja uma mulher realmente 360. Então, até a gente teve muitas pessoas, muitas mulheres que participaram falando, meu Deus, vocês trouxeram palestras que, tipo, eu nunca ouvi em evento nenhum, porque não era para ir lá assim, ó, encher linguiça. Vamos Uhum. falar Sim. nessa palavra. Não era lá para dizer assim, ah, você é poderosa, você é isso, você é aquilo, você conhece, você consegue. Não, era para ela entender que os problemas que ela vive, a outra também vive. Ela não é única. E que como a outra pode se encontrar e se reconhecer e conseguir tudo aquilo, ela também pode. Né? Então a gente tentou, né, Andressa, muito bem pensado, trazer assuntos que despertasse tanto para uma empreendedora como para uma dona de casa. Teve mulheres que foi o primeiro evento que elas estiveram com outras mulheres. Até uma delas falou assim: meu Deus, é o meu primeiro evento, eu nunca fui em evento, e eu já disse para o meu marido: agora daqui para frente eu vou estar em todos os eventos. Tu pode ficar com ciúme porque eu vou estar conectada. Olha que interessante, né? Ela se permitiu estar ali e ela viu o quanto é importante ela estar em busca de conhecimento, em conexão com outras mulheres e vivenciando tudo Sim, aquilo, né? sim. E quando você fala de como é falar com outras mulheres, como que, né, tá o emocional, eu já, por conta dos meus estudos, das minhas experiências com relação a isso, Bruna, eu sou muito em paz. Acho que a Mi conviveu mais intensa que comigo, não tem negatividade que me para, sabe? Nossa. Tudo que Aham. traz de negativo eu falo, tá, como que a gente pode olhar para isso? Como que a gente pode resolver isso? Porque todo problema, se ele surgiu, é porque ele já Uhum. tem a solução. Não tem chororô. Não As tem, mentoradas que sabe? aguentem, não tem Não chororô. tem, porque tudo na vida tem solução. Se o problema surgiu, é porque a solução dele já está pronta. Então, assim, para mim, é o que a Mi falou: a gente estar preparada, ter conhecimento faz toda a diferença. Se eu fosse lá falar de um tema que eu não tenho experiência, que eu não conheço, que eu não tenho estudado, que eu não tivesse me preparado, talvez ia. Tanto é que aconteceu várias coisas assim interessantes. Eu deixei minha palestra para mais para tarde, para o meio da tarde. E tiveram uma personal de imagem antes, né? E a nutricionista. As duas levaram, cada uma levou uma dinâmica que estava dentro da minha palestra. Então chegou lá na Meu hora, Deus! chegou na hora, eu falei, não, isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui eu tenho que tirar, já coloquei duas coisas no lugar e tá Coisas tudo bem, novas. Aham, entendeu? diferente. Eu não iria repetir. Então, para mim, realmente, essa segurança eu tenho. Tu nem pediu pra ver a palestra das Elas outras? Elas passaram. passaram? Só que eu acho que tanto a nutricionista, né, quanto meio que não estava no script lá dos Ah, slides, É, né? uhum. Elas tinham a tava dinâmica, fora a tudo, dinâmica, né? mas elas fizeram e eu falei, opa, isso aí eu já iria fazer, então tá tudo bem, sabe? Sem, meu Sim. Deus, o O que 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 eu eu vou vou fazer fazer Eu conheço agora? outras pessoas que não, surtariam. não, não. Aí eu Ah, como peguei, falei, assim? opa, já peguei o meu computador que eu levei, mexi Vamos ali dar uma na outra hora e cor. falei, não, eu já acrescento, mudo aqui, mudo essas palavras, põe ali, Sim. põe aqui e tá tudo Uhum. bem. E uma coisa, Bruna, que eu gostaria muito que as mulheres começassem a mudar, talvez, que mudaria a história de vida, mudaria o resultado delas, é mudar a forma como conta a história de vida. Lá eu coloquei uma pergunta, né? Qual que é a história que você conta da sua história? Uhum. E eu tenho até uma irmã que ela é missionária da igreja e hoje ela trouxe isso, que uma paciente dela levou toda a tragédia da vida. Ela falou, agora eu posso recontar a sua história. E ela pegou todos os acontecimentos e foi tirando tudo que tem de positivo, ressignificando, recontando, ressignificando e colocando tudo de positivo. Será que quando alguém pergunta do meu passado, eu vou, ai, minha família, ai, eu não tive oportunidade, ai, eu sofri, ai, foi tão difícil, ai, aconteceu isso. Que história que você, mulher, está contando da sua história? O que que você tem falado? Lembra? Eu não sei o que que é, minha mente não entende o que que é passado, presente e futuro. Se toda vez eu conto com uma vitimização, com sofrimento, que a minha vida foi difícil, que foi ruim, eu estou trazendo tudo isso à tona no presente.
E aí eu tô vivendo tudo isso de novo, me colocando como vítima, me colocando como sofrida, me colocando como, tá vendo? Justificando. Né? Então acaba que o passado fica a justificativa para os resultados que eu tenho hoje. Então, mulher, você não precisa. Você pode ser poderosa, você pode ser leve, você pode ser feliz, você pode ser muito próspera. Olhando para sua história, tá vendo? Olha aqui, eu tive tantas coisas positivas que aconteceram e eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Então a gente precisa entender que história que a gente está contando da nossa história. Aí é onde entra na vitimização e no sofrimento e no. Ah, é porque eu fui abandonada. Ficar brigando com o passado não leva a lugar nenhum, né? E fica fácil olhar assim, nossa, tá vendo? A Bruna, claro que ela se dá bem. Ó, ó a vida dela, ó o passado dela, a oportunidade que ela teve. Então você pode fazer. E nem a pessoa nem sabe. Eu lembro que eu postei alguma coisa anos depois de terminar a faculdade. E aí veio uma menina e comentou assim, me mandou um direct. Nossa, eu imaginei que tu era de família de margarina. Ela me mandou isso. Não sabia que era alguma coisa que eu tinha compartilhado sobre superação, algo assim de não ter vindo de uma família estruturada, né? Que a minha foi, assim, bem... Quando eu conto nesse intuito de superação, de falar, ó, tá vendo? Venci, olha o que eu construí pra minha história, legal, né? Era uma coisa, assim, que eu coloquei bem... Tava sentindo, eu coloquei, porque eu nunca contei a minha história, assim, porque ninguém precisa saber também, né, das minhas dores. E então, quando ela me disse assim, nossa, achei que tu era de família de propaganda de margarina, eu fiquei, nossa, eu venci na vida. Que bom que eu transmito isso. Sim, perfeito. Venci, tá entendendo? A pessoa não sabe nada. Eu pareço ter vindo disso. Que maravilha, bom. sabe? Que coisa boa. Conseguiu transformar, né? E aí, a partir dali, eu fiquei assim, nossa, ainda mais, eu quero viver ainda mais assim. Sempre quis construir a minha família de margarina. Não, é impossível ser daquele jeito, né? A gente tem nossos desafios. Mas que bom que eu consigo passar isso para as pessoas, sabe? Mesmo tendo nada a ver com aquilo ali. Ô, Bruna, mas quando as pessoas, eu falo assim, eu gosto do propaganda da vida de margarina, porque aquilo ali dá uma esperança. Eu sempre Dá uma gostei. esperança, né? Eu também Sabe sempre assim, gostei. eu quero construir uma família assim. Aham. Não, porque ali na vida de margarina a gente via o momento de um café da manhã. Eu não posso proporcionar isso para minha família. Eu não posso viver isso com a minha família. Eu não posso criar esse hábito, essa rotina na minha família. Então, assim, eu sempre olhei para a propaganda, não de, ai, tudo mentira isso daí. Não, eu posso viver isso daí, eu posso construir, porque eu também não venho de uma família estruturada. Eu venho de pais separados, de 8 filhos, e com as minhas dificuldades, os meus desafios também. Só que eu olho para essa história e falo, não, eu quero fazer diferente. Então, assim, eu falo que as pessoas julgam demais, né? Eu gosto de olhar um Instagram, às vezes, do outro, ver que o outro está vivendo, para falar assim, nossa, não no sentido de inveja, no sentido, de comparação, mas, poxa vida, que bacana, se tem outras pessoas conseguindo, eu também posso conseguir. Entende? Não no sentido de que, ai, que ruim que o outro está vivendo e eu não estou vivendo. Não, opa, peraí, eu preciso olhar para essas histórias para me estimular, para me dar energia, para me dar força de querer criar essa realidade. Então, assim, que bom que você consegue transmitir essa coisa boa, né? Eu fiquei surpresa, porque às vezes a gente também não sabe, a gente tem uma imagem meio negativa da gente, né, porque sabe dos problemas, eu poderia me contar aquela história negativa, enquanto a outra pessoa tá lá, nossa, nem dá pra imaginar que ela tá passando por aqueles Exato. problemas. A gente não expõe, não contamina as pessoas, né, com coisas ruins, só com coisas boas, então elas imaginam que é tudo perfeito. Exatamente. E a gente não pode, Bruna, deixar a opinião do outro nos diminuir. Sabe? Se eu tô numa vibe boa, se eu tô numa energia boa, vão vir críticas, vão vir julgamentos, tá tudo bem, sabe? Eu gosto muito de quando vem muita coisa negativa eu ficar interessante, porque eu fui facilitadora de barras de Axis há alguns anos. Eu gosto muito dessa interessante seu ponto de vista, que eu deixo o ponto de vista com o outro. Eu não preciso comprar aquele ponto de vista. Igual quando falava, ai, você tá malhando porque você quer isso, você quer aquilo. Se a gente compra essa verdade do outro, isso se torna minha verdade, eu só vou me sabotar. Entende? Então, os interessantes pontos de vista, que fique cada um com o seu. Eu quero ter o meu ponto de vista, eu quero criar a minha realidade. E quando eu tenho um ponto de vista que ele não está bem claro para mim, que ele está me atrapalhando, que ele está sendo negativo na minha vida, eu falo até para mim, interessante meu ponto de vista sobre esse ponto de vista. Porque eu também começo a me questionar, opa,
Que ponto de vista que é esse? Será que ele já não está equivocado, ultrapassado, arcaico, já não cabe mais na sua vida? Vamos mudar isso? Então, eu uso muito também na minha vida. E as palavras, elas têm frequência. Então, é assim, procure mesmo que o outro tá falando, tudo que a vida tá desabando, que a vida, eu não gosto da palavra dificuldade, eu gosto da palavra desafio, né? Porque quando eu falo assim para Bruna, vou te passar um negócio difícil para você fazer. O que que você já faz? Você já coisa cria, ruim. Não vou é. conseguir dar conta. E aí se eu falo para Bruna assim, Bruna, eu tenho um desafio para você, como que a gente enxerga? É com energia, assim. Isso, é porque o ser humano, superação. ele gosta do desafio. Então, eu gosto de substituir. Eu estudei programação neurolinguística, então eu gosto de substituir muitas palavras no meu vocabulário e ensino isso também para as mulheres. Então, assim, quanto mais a gente conseguir usar palavras mais adequadas para a nossa realidade, para criar a realidade que a gente sonha e deseja, mais transforma a vida. Como a Michelle fez a carta, né? Exato. Em um ano. Até uma questão bem interessante da gente falar aqui, além da gente perceber que tem as mulheres que são, né, vaidosas demais, o que que eu percebo? Que tem mulheres que tentam esconder algo, uma dor, através dessa vaidade excessiva, né? E a gente identifica naquela mulher que nunca está satisfeita, É como se fosse um né? vazio, porque eu ia Um te perguntar vazio, também exatamente. chega para ti clientes extremas, assim, com muitos procedimentos que querem? Muito, muito. E ela sempre está insatisfeita. Ela sempre acha, às vezes, né, que ela fez um procedimento com fulano, não ficou bom, ela vai para outra profissional. Ela vai para essa profissional, ela faz esse procedimento, não ficou satisfeita porque tem mais uma coisa que tem que melhorar, vai para outra. E assim ela vai indo de profissional. Só que o problema está com ela, A insatisfação entende? emocional, né? É, exato. Então, às vezes, a gente olha toda uma capa bela e formosa e por dentro a mulher está destruída. Então, não é o estético em si, né, que ela está buscando curar essa dor, e sim algo que vem lá de dentro. Até nas minhas fichas de avaliação com o cliente, as consultas, ela é uma ficha enorme. Ela não é só sobre o que você está usando em casa, né? O que você tem que tratar na sua pele, mas é como está o seu relacionamento familiar de 0 a 10. Como está a questão do seu emocional diariamente, né? Então, são várias perguntas que a gente identifica que, opa, eu preciso ter atenção com essa cliente. Eu preciso direcioná-la de uma forma delicada, quem sabe para um outro profissional, né? Que tem um conhecimento que vai ajudar essa minha cliente. Não que eu não possa oferecer o meu trabalho, mas eu vou estar ajudando ela a seguir também outros caminhos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de vaidade, porque às vezes atrás desse excesso de vaidade e insatisfação tem Parece uma um dor vício, né? A que pessoa é precisa ser viciada curada, em né? estética. Então a gente entende que está tudo conectado, Uhum. beleza, né? Corpo, O alma, corpo, a espírito, alma, né? tá tudo conectado, né? Então a gente precisa olhar para todas essas áreas da nossa vida. E o que chega mais pra ti? A falta de autocuidado ou o excesso? A falta de autocuidado. E é aquela questão, né? Eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de lavar o meu rosto, de passar um hidratante. Ai, eu chego Às cansada vezes em é frio, casa. ai, tô com preguiça. Ai, não dá, entendeu? Nunca dá, né? Ou Uhum. também a questão, assim, de achar, como a gente fala do financeiro, que precisa estar investindo muito para se cuidar. E a gente não precisa. Realmente, a gente, dentro de cada padrão financeiro, a gente consegue encaixar. Por isso, a mentoria em relação ao skincare, especialização em skincare, né? É pra Eu todo faço, mundo é essa para todo mentoria? mundo. Desde de uma consulta, uma mentoria online ou presencial. Isso vai, né, do cliente, do paciente, se encontrar da melhor forma para adquirir esse conhecimento. E ali dentro a gente vai falar sobre tudo, não só sobre produto, sobre tudo, né? Então, eu hoje trago isso. Eu não quero entregar um copia e cola, uma receitinha de você deitar na minha maca, eu fazer um procedimento que vai ser para você, para Andressa, para fulana e para ciclana. Não, é um olhar diferente para cada cliente, né? Para a gente tentar, assim, tratar, deixar essa mulher linda, bela, ensinar ela como cuidar em casa. Às vezes, eu não tenho tempo de ir na estética, né? Minha vida é Uhum. corrida. Como que eu posso cuidar da minha pele em casa? Eu vou ensinar.
né? Então, eu Sim. consigo trazer isso para A todos os realidade. perfis de mulher, para a Uhum. realidade de cada uma. E sempre em conexão aqui, porque é importante, né? Eu já até falei para ela assim, a gente precisa bolar algo que a minha cliente tenha esse conhecimento seu, Andressa. Fazer um pacote. Um pacote, porque quando ela escutar muitas coisas que às vezes ela não está acostumada, vai dar gatilhos de dizer assim, opa, realmente eu Deixa eu preciso olhar cuidar pra mim. disso, eu preciso Uhum. olhar para mim, né? Teve alguma cliente que saiu insatisfeita, que que discutiu contigo alguma vez depois de algum resultado? Eu tenho um caso de uma cliente que está comigo mais de 10 anos. Eu venho, né? Quando eu comecei no cabelo, ela começou no cabelo, depois eu fui para estética facial, ela foi fazer procedimento estética. Sempre quando eu fui evoluindo na profissão, ela foi fazendo. Só que ela tinha essa questão do perfeccionismo, né? E às vezes insatisfação. E um certo momento, eu tive que, de uma forma já explosiva, porque Uhum. você também vai tentando, Cansa, né? né? Uhum. Tipo, você quer entregar o melhor, você cuida com carinho, você Uhum. acolhe a cliente com carinho, mas chega um momento que você é humana. Então, eu acabei explodindo com ela em um dos atendimentos de uma explicação que eu Gente, eu já só tive passado. E imagino. assim, eu falei, na segunda lavagem vai ficar assim. Só que ela não quis esperar na segunda lavagem, ela já queria que o resultado fosse naquele momento. Só que foi Uhum. explicado antes, durante e depois. Daí eu falei assim: olha, o problema não é o resultado que eu tô te entregando, o problema é você. Você não para em profissional nenhum, você já foi, já voltou várias vezes aqui no meu estabelecimento, então o problema está com você. Quem sabe se você marcar uma consulta com uma psicóloga para entender o que está acontecendo. Nossa! Mas eu falava isso para ela soluçando, porque ao Aham. mesmo tempo eu tinha um carinho muito grande e tenho, e ela é minha cliente até Sim. hoje. O que que aconteceu? No dia seguinte, ela me ligou e falou assim: "Você me perdoa?" Porque eu conversei com meu marido e ele falou assim: "Que bom que uma pessoa falou isso que você precisava escutar." E ela entendeu que realmente era algo que ela precisava curar nela, né? Uhum. E ela me agradeceu, dela assim: "Por favor, tu vai me atender ainda, tu não vai deixar de me atender. Amanhã eu vou aí no teu estabelecimento, eu quero levar um bolinho para você." Não precisou demitir a Não cliente nesse precisou, caso. não. E foi um prazer, e é um prazer atender ela até hoje, porque a gente Uhum. tem uma amizade muito grande. A gente conversa sobre isso, a gente dá risada juntas, né? E ela fala: Sim. "Mi, que bom que você me falou tudo aquilo que, quem sabe, muitas pessoas queriam me falar e não tiveram Uhum. Com coragem, né?" certeza. Então ela entendeu que era algo que ela precisava trabalhar nela, né? Então Uhum. acontece essas Pra... questões aí da vida profissional. Sim. Pra gente finalizar, então, aqui a nossa conversa, Andresa, eu quero saber, e tu, precisou demitir alguma cliente? Teve algum caso assim? Ou tu conseguiu conduzir bem, não teve muita resistência? Assim, Bruna, como eu falei, eu proponho de uma forma muito leve. Tudo que eu estou te passando, você vai adequar para a sua realidade, para a Mas sua vai vida. fazer. E aí, o que que acontece? Tem pessoas que passam uma semana, nada, não consegui, não tive tempo, não Procrastinou. fiz. Passa outra semana. Então, assim, tem pessoas que eu falo, ó, não é o seu momento. Vai realmente desejar. Quando eu realmente desejo a mudança, quando realmente cheguei no meu limite, sabe aquele, nossa, não aguento mais, eu preciso mudar minha vida e eu quero, eu desejo, aí eu mudo. Se eu não aceito ali como uma verdade, como eu necessito daquele de me olhar, de me conhecer, de saber quais sentimentos, porque eu falo que as pessoas se contam. Ah, não, mas eu só explodo com a Michelle, é lá que dá o problema. Não é. A pessoa ela tem o mesmo comportamento, talvez ela use máscara por um tempo, mas ela tem o mesmo comportamento no trabalho, em casa, em todas as relações dela, ela vai tendo o mesmo comportamento. Então, você, mulher, que está acontecendo muita situação com você, criatura, e que você está vendo muito que é o outro que está fazendo, que o outro está te prejudicando, que você não consegue porque o outro não permite, que o outro não faz, que o outro não te ajuda. Se olha, se você está tendo problema em vários relacionamentos, em várias relações, em vários ambientes, talvez chegou o momento de você se olhar e buscar ajuda, né? Se conhecer melhor e para saber lidar com tudo isso. Então, já teve pessoas, até o nosso símbolo do nosso evento é a pérola, né? É ali, Hum. né? Como que fala? Não é a pérola, é A ostra que a se abre. ostra. A ostra se abre e tem a E sai pérola. isso somos nós, né? Por que que Uhum. ela vira pérola?
não é porque ela ficou fechadinha ali, protegida o tempo todo. Precisou entrar uma areinha, que Uhum. foi onde doeu, onde machucou, onde ela se esfolou um pouquinho, e aí veio a joia rara. Assim é a nossa vida, né? Uhum. E precisamos entender isso. Eu não preciso ficar com foco na areia. Eu posso olhar para a areia e falar o que que essa areia pode transformar, fazer com que eu me transforme. Então, assim, então chega mulheres que não conseguem, que ela só fica na dor. Ela não Uhum. consegue olhar para a joia rara que ela se tornou, ela não consegue agradecer a vida que ela tem, ela não consegue perceber a presença de Deus na vida dela, sempre cuidando, protegendo. Ela não consegue perceber que ela precisa olhar para essa vida, essa areinha, como ganho ou aprendizado, entende? Então, tem momentos que, olha, ainda você não está no seu momento. Na hora que tiver, na hora que você Uhum. realmente Me desejar, procura pode vir que novamente. eu estou aqui à Aham. disposição. E Exato. tá tudo bem. E eu não tenho que ser Uhum. a salvação da pátria. Tem mulheres que chegam para mim e falam assim: Nossa, você é a minha última. Eu não quero ser a última de nada, eu não quero ser a solução, a Deus me vida de livre. nenhum, Aham. entendeu? Eu estou aqui para ser instrumento nesse seu processo. E Uhum. se você, eu tenho Mas, certeza que aham. quem coloca em prática, Bruna, Uhum. não tem como não transformar, porque é E muito gostoso, é muito leve na hora que começa a se permitir e começa a falar, poxa vida, eu posso ter uma vida extraordinária, eu posso ver a minha vida de uma forma extraordinária. Isso é prosperidade. E aí a riqueza financeira vem, porque é tudo uma Uhum. consequência, entende? O dinheiro pode até Sim. vir, mas às vezes eu só vou ter ele. Vou ter uma vida ruim, uma vida pesada, uma vida cheia de confusão, de conflito, e aí eu não vou ser próspera. Agora, quando eu cuido de tudo no meu ser, e aí o dinheiro vem, isso aí Uhum. contempla demais a nossa vida, né? E ninguém salva ninguém, né? Se a gente não permitir, Não. só Deus mesmo, com Exatamente. essas ferramentas que a gente tem. Então, como a gente pode fazer para encontrar vocês? Para contratar vocês? Podem Tá, divulgar pra gente. tá. Então eu tenho o meu Instagram, Andresa Maranhão Oficial. Vai lá, dá uma olhada no meu material. Ou pelo meu contato, né, que é 16 99124 4857. 16 99124 4857. Você vai falar comigo direto no meu WhatsApp. A gente vai marcar uma sessão de descoberta. Você pode falar comigo através do meu Instagram, tá? A gente vai marcar uma sessão de descobertas. O que que seria isso, Andresa? Para que essa sessão? É aquela sessão que eu vou olhar, você vai me falar o que está acontecendo, eu vou olhar para você e falar, então vamos lá, vamos entender o que que pode ser feito a partir do que você está me contando. E aí eu vou levar a pessoa ou para o individual ou para o grupo, tá bom? E tu, Michele? O meu Instagram, ele é @michele.barril. Lá tem o link de acesso ao WhatsApp, onde você vai falar comigo. E também a questão que hoje eu trabalho tanto com atendimentos, como também com cursos, né, direcionados à sobrancelha e também à micropigmentação. E as mentorias, que são de especialização em skincare, atendimento também para procedimentos de melasma, através do online. Às vezes você quer tratar o seu melasma, você está muito longe, eu também tenho uma forma de atender o cliente à distância, né? Então é só entrar lá no Instagram, acessar o link lá que tem do WhatsApp e a gente conversar e entender qual a sua necessidade. E é Muito importante eu obrigada, colocar gente. só isso, Uhum. Bruno. Meus atendimentos também Uhum. são online. E uma coisa que a gente conversou hoje, o meu Andresa é com S só, tá? Andresa. Andresa. Andresa com S. Andresa Maranhão Oficial, tá Uhum. bom? Muito obrigada. Então, gente, antes de encerrar, quero deixar também aqui meu arroba Bruna Binotto, para você que quer participar aqui também, vir divulgar, contar a sua história. E para quem precisa, então, de estratégia digital, tráfego pago, é só me mandar mensagem ali que a gente conversa mais. Esse foi, então, mais um episódio do Floripa. Se inscreva no canal se você gostou e até mais. Eba. Terminamos. Estouramos